A paz do Senhor Jesus a todos, aqui é o Bispo Alessio de Moraes. Estamos em uma jornada de estudo bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo. Tema da nossa revista bíblica, Conhecendo o Espírito Santo. Eu sou o escritor da revista e hoje nós estamos na 13ª lição e também a última lição da nossa revista bíblica. Quero tecer os meus agradecimentos a Deus pelo privilégio de estar com vocês nessa série de estudos bíblicos. Quero agradecer a Deus pela vida do bispo Márcio Figueiredo, que é o coordenador da nossa revista bíblica. Quero agradecer a Deus pela vida do apóstolo Rubens Gomes, que é o nosso presidente mundial. Quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor e supervisor estadual, apóstolo Joaquim Honorato, e a você e todos aqueles que estão envolvidos nesse maravilhoso projeto. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. E hoje nós iremos estudar sobre o tema Renovados pelo Espírito Santo. O texto base é Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então nós iremos estudar sobre ser renovados pelo Espírito Santo. Diversos fatores podem levar à decadência, à frieza, o desgaste espiritual, rotinas, imaturidade, desânimo, descaso ou, por fim, estagnação da vida cristã. Há crentes que perdem o entusiasmo dos primeiros dias, acomoda-se a uma vida sem poder, sem oração e sem crescimento. Se não houver reversão, corre o risco de se desviar dos caminhos do Senhor. Aquele fervor inicial deveria deveriam ser preservados, mantendo aberto o caminho para a renovação espiritual. Levítico 6, verso 13, Salmo 92, 10, Lamentações 5, 21, Tito 3, 5. Então logo nós aprendemos que se nós permitirmos o desgaste, a frieza, o desânimo, que são obstáculos para a nossa vida cristã, perder o entusiasmo dos primeiros dias, perder o desejo de buscar o poder de Deus em oração, leitura bíblica, consagração, deixarmos de desenvolvermos e crescermos espiritualmente, isso pode nos levar ao fracasso na fé. Podemos até desviar dos caminhos do Senhor. Portanto, quando nós percebermos que a nossa vida está nesse estado, precisamos com urgência buscarmos a renovação espiritual para a nossa vida. E nesta lição nós iremos ver e aprender o que é essa renovação espiritual, como é que ela acontece e quais os frutos na vida do crente que ela produz. O tópico número 1 é entender o que é renovação espiritual. Romanos 12, 2 diz: não conformeis com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, o nosso entendimento precisa ser renovado para que a gente possa não ficar estagnado. Por isso a palavra de Deus renovado de novo, ser colocado novamente naquele devido lugar, Renovado é de novo como novo, é provar de novo o novo, Desculpe que meu esboço aqui, muito bem. Voltando aqui, é de novo buscar o renovo. Renovação espiritual, primeiro a gente precisa entender que ela é uma obra do Espírito Santo. Tá? A renovação espiritual já fala, uma obra do Espírito Santo. Ela restaura, tem o propósito de restaurar e revigorar a vida do crente. Então, se é uma restauração, ela revigora. Ela restaura aquilo que foi quebrado. É como vaso na mão do oleiro. Fazendo vaso, o vaso quebrou,
ele restaurou. É como você pegar algo que você tem, que desgastou com o tempo, e você leva e a pessoa faz uma restauração. Isso é muito importante. Tornando o quê? Novo novamente. Novo novamente diante de Deus, conforme o Salmo 103, verso 5. Salmo 51, 10 e Colossenses 3, 10. Então, ou seja, você vai ser renovado de novo. É que nem regenerado. A palavra regenerado é de novo gerado. É o que Jesus diz a Nicodemos. Você precisa nascer de novo ser gerado. E renovado é de novo se tornar novo. Glória a Deus. Pode compreender aí? Então, pela renovação, né, que nós vamos estudar aqui, com muito tempo, muitos perdem o quê? O primeiro amor, a alegria da salvação, a firmeza na fé e o poder espiritual. Com o passar do tempo, as pessoas vão perdendo aquela alegria, aquele fervor, aquela firmeza, né? E o poder espiritual. Apocalipse 2:4, Salmo 51, 12, 1 Timóteo 6:10, Juízes 16, 20, né? Então daí necessita de quê? De novo ser tornado novo, ser renovado. Então pela renovação, o que o Senhor faz? Restaura o que foi perdido, o que desgastou. Como o oleiro que refaz o vaso quebrado, conforme Jeremias 18, que eu já havia citado. Deus não muda suas promessas. Elas permanecem. Tiago 1,17, 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 1,20. Na renovação espiritual, ele nos leva a experimentar as promessas ainda não vividas e a confirmar as bênçãos já recebidas. Efésios 1:3, Atos 12:39. Então, a renovação, ela traz o que? O renovo espiritual e nos leva a experimentar as promessas que nós ainda não vivemos e ainda confirmar as bênçãos que nós já recebemos da parte do Senhor. Isso é muito bom. Então, no tópico de número 2, nós temos como a renovação espiritual acontece. Como que acontece esse processo, né? A Bíblia mostra que a renovação espiritual não é algo pontual ou ocasional, mas ele é um processo e contínuo, e constante, né? E consciente. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios 4,16. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O corromper aqui é se desgastando e acabando, você vai ficando mais velho, vai perdendo o vigor, a força, vai corrompendo, vai perdendo aquele vigor, força, a estrutura vai se corrompendo, né? Então Paulo está dizendo ainda que o homem exterior, com o passar do tempo, ele vai se desgastando, se corrompendo e não tem como retomar. O homem interior é diferente. Ele se renova de dia em dia. Glória a Deus por isso. Assim como o corpo é revigorado diariamente, o homem interior precisa de renovação constante para permanecer saudável espiritualmente. Então, todos os dias nós precisamos de sermos renovados, de ter algo novo de Deus na nossa vida, de sermos restaurados, para que possamos permanecer saudáveis. Deus deseja que sejamos sempre prontos, renovados diante dele. Está Romanos 12:12, que está escrito assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, assim, a transformação vai acontecendo conforme a renovação também vai acontecendo em nossa vida. Desculpa. A renovação não acontece por acaso. É preciso reconhecer a necessidade, desejar e ser renovado. Então, a renovação ela vai acontecer na nossa vida quando nós reconhecermos que precisamos. Muitas pessoas, por orgulho, por ignorância, por não querer dar o braço a torcer, não reconhece que precisa da renovação. E sendo assim, ela acaba o quê? Se frustrando, em decadência. Mas aquele que entende que está numa situação em que ele precisa ser renovado, ele reconhece a necessidade. Primeiro fato é reconhecer. Tudo começa quando a gente reconhece a necessidade. Segundo, deseja esse renovo, porque ele tem que ser desejado. Terceiro, você busca esse renovo, né? E aí o Espírito Santo vai trabalhar
Então você começa a buscar, e essa busca é uma cooperação com o Espírito Santo, em parceria com ele. Você submete a sua mente às decisões, o estilo de vida e à vontade de Deus. Você coloca a sua mente, o seu coração, a sua vida, submetendo-se à palavra de Deus para viver em conformidade à vontade de Deus. Então a renovação começa onde? Na mente, no seu entendimento. E daí ela se manifesta no comportamento. Irmão, isso aqui é muito importante para a nossa vida. Eu sempre digo uma frase, que não se muda uma sociedade sem mudar a mentalidade. Todo processo de mudança, de transformação, de aperfeiçoamento, ele começa na mente. E todo processo inicia a partir do querer, né? Por exemplo, em Êxodo 15:26, eu gosto desse texto, o Senhor fala, se quiseres, se ouvires, né? Se der ouvido ao mandamento do Senhor. Então, nenhuma das enfermidades que ele colocou sobre o Egito, colocaria sobre Israel, porque ele era o Senhor que sara. Então, você precisa querer, dar ouvido, colocar em prática, a partir de uma mudança de pensamento. Por exemplo, a próprio arrependimento, a palavra é metanoia, que é uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, uma mudança radical na sua vida, é uma conversão. Isso é uma conversão. Você está num estado e passar para outro. Então essa renovação vem a partir do momento que você entende essa necessidade. E isso começa na sua mente, na nossa mente. Não, realmente eu preciso, eu entendo, né? E aí você deseja, não, eu quero para a minha vida. Aí você busca. E nessa cooperação com o Espírito Santo, você submete essa mente à vontade de Deus. Então, Deus começa a trabalhar na sua mente, no seu entendimento, e depois vai manifestar no seu comportamento. Então eu sempre digo que cristianismo não é apenas uma religião, mas é principalmente um estilo de vida. A mensagem de Jesus não veio tornar pessoas apenas religiosas, mas veio transformar a vida, transformar a pessoa. Então, nesse sentido, nós entramos no tópico de número 3, que é o efeito da renovação espiritual na nossa vida. Desculpa. A renovação produz resultados práticos na vida do cristão. Pela renovação, o crente abandona vícios e práticas do velho homem, Efésios 4:22-31. O fruto da renovação é o abandono das práticas antigas e que desagrada a Deus. Segunda coisa, a renovação, ela recusa as obras infrutíferas das trevas, Efésios 5:11. A pessoa se afasta das trevas e se aproxima de Deus. Reveste-se do novo homem criado segundo Deus, Efésios 4:24. Vai se revestir de um novo homem. E eu gosto do texto de Paulo a Coríntios, que ele diz, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Ao mesmo tempo, a renovação aprofunda o crente na palavra de Deus. A renovação vai te levar ao desejo de conhecer a palavra de Deus. Como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? O Espírito Santo é impulsionado pelas verdades eternas. João 6:63. E aí o resultado é o que? A sua fé cresce, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé cresce conforme Romanos 10:17, 2 Tessalonicenses 1:3. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Isaías 40:31. O efeito da renovação, que renova as suas forças física, mental, intelectual, espiritual e emocional. Muito importante isso. No Pentecoste, os crentes foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4. E pouco depois, novamente, Atos capítulo 4, 30-31. Em Efésios 5:18 indica que é um encher contínuo, ou seja, não é uma gota aqui, uma contra-gota ali, mas é um processo contínuo. Torna o crente sensível à direção do Espírito Santo. A renovação torna o cristão sensível à direção do Espírito Santo. Atos 10:19, Atos 16, do 6 a 7. Ajuda a discernir o caminho certo. Isaías 30:21.
Quem permanece renovado não perde o ânimo. Em meio às lutas, a renovação evita que diminuamos o passo, paremos no caminho, sejamos vencidos pelo desânimo. Então a renovação ela evita, né, que a gente diminua o nosso ritmo, nossa caminhada, os nossos passos. Ela evita que nós pereçamos no caminho e ela evita que sejamos vencidos pelo desânimo. Muito importante isso, né? Sem renovação, podemos entristecer o Espírito Santo do Senhor e perder as bênçãos, mas com a renovação seguiremos firmes até o final da caminhada e da nossa jornada. Chegamos então à conclusão. A conclusão é que em dias difíceis que antecedem a volta de Jesus Cristo, precisamos buscar uma renovação sincera e profunda do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Buscar essa renovação é uma necessidade urgente para os nossos dias. E uma necessidade que precisamos buscar para termos profundidades em todas as áreas da nossa vida. Se você, por exemplo, já é batizado com o Espírito Santo, peça a renovação dessa bênção. Quantas pessoas falaram em mistério, foram batizadas com o Espírito Santo e hoje já não tem mais essa graça, já desanimou, já não fala mais em mistério, já não é cheio, já não usa mais os dons e talentos, mas o Espírito Santo quer renovar novamente as nossas vidas. Se sente desgaste, busque ao Senhor com sinceridade. Somente pela renovação espiritual poderemos vencer esse mundo. É hora de despertar do sono, Romanos 13:11. E seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Glória a Deus, chegamos ao fim da nossa jornada. Já estou com saudades de vocês. Quero aqui agradecer a cada um que nos acompanhou nessa série de estudos bíblicos. Convidar você a curtir e a participar do meu canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Pode nos procurar lá e nos seguir, ser bênção na nossa vida. E que Deus abençoe a todos e que esse estudo possa ter sido de grande valia e de crescimento e elevo espiritual para a vida de cada um de vocês. Deixo aqui o meu abraço, meu sincero respeito e agradecimento e até uma próxima, permitindo Deus. Um forte abraço, que Deus nos abençoe.